você participa da ceia do Senhor, você se conecta com o corpo de Cristo, mas você também se conecta com a igreja. Então, aquela igreja onde você congrega, ou a igreja onde você participa, isso daqui é muito forte. Isso daqui é entendimento de batalha espiritual. Aonde está isso aqui na Bíblia? Isso daqui são códigos, podcast é podcast. Se você quer aprender, então participa do meu curso de batalha espiritual. Eu não estou aqui para dar curso de batalha espiritual, é só um insight, tá? Um adendo aqui. Então, quando você toma Santa Ceia, se você vai em algum ministério, você se conecta àquele ministério por meio daquela Santa Ceia. Sim. Isso daqui é muito forte. Então, se aquele ministério estiver debaixo de rebeldia, se aquele ministério está debaixo de altar quebrado, você se conecta debaixo daquela maldição. Então tem gente que diz, mas eu não sei o que aconteceu. Então às vezes o seu pé e o seu corpo espiritual está contaminado. E aí o que aconteceu? Eu tomei a Santa Ceia. Fui para casa. Como um dia normal, como outro de domingo. Quando eu voltei para casa, fui dormir. Sabe, você já sentiu, seja sincero, ô Yang, quem tá em casa me responda também. Às vezes você dormir alguma vez na sua vida e você tem a sensação que tem alguém dentro do seu quarto te olhando? Já tive. Você já acordou no meio da madrugada? Já. E você sentir que tem um vulto, alguma coisa Sim. ali te olhando e você fala, não, é coisa da minha cabeça. Às vezes você levanta, né, vai ao toalete, na cozinha, toma uma água, volta e tal. E aquela noite eu senti que tinha alguém ao pé da minha cama me olhando. E aí eu falei, coisa da minha cabeça, eu tô cansada, eu fui dormir. Quando eu fui dormir, eu tive um sonho espiritual. E por que eu sei que é um sonho espiritual? Eu, Ingrid Mariano, olha isso daqui, Yang. Eu sei porque os meus sonhos espirituais, eles são no período da manhã. Então, eu sonho pela manhã e eu já acordo. Então, todo sonho que é pela manhã, eu, Ingrid Mariano, minha particularidade, eu sei que são sonhos proféticos. Durante a madrugada, à noite, não são. É muito raro, muito difícil. E aí, de repente, Yang, eu fui levada a um lugar. E esse lugar era o fundo do mar. Eu fui para o fundo do mar. E você sabe que o fundo do mar, ele é a representatividade do Hades, né? Dizem os estudiosos, os eruditos da Bíblia, que o inferno está no fundo do mar, né? Que é o centro da terra, abaixo das águas. Enfim. E aí eu fui levada ao fundo do mar. Quando eu fui levada ao fundo do mar, tinha algumas mulheres. E eu vi 3 mulheres. 3 mulheres. E essas mulheres estavam com o cabelo amarrado de coque, né? Inclusive eu vi na outra entrevista, sim, estava de coque, né? A irmã do coque. Elas estavam de coque, de saia, tal, a caráter, uma mulher de Deus, as 3. E essas 3 mulheres, elas começavam a repreender as outras mulheres que estavam em sua volta. E elas falavam assim, queima, tá amarrado, tá destruído agora. E nisso tinha uma mulher que ela estava amarrada. E ela desamarrava, ela se auto-desamarrava dentro do mar. Quando ela se desamarrava, ela olhava para uma delas, eram 3, para a primeira, e ela falava assim, missionária, você me amarrou? Pois agora quem vai amarrar você sou eu. Ela amarrava aquela missionária. E aquela missionária ficava amarrada. Daqui a pouco, ela ia para a segunda mulher. Ela falava assim, missionária, você falou pra gente se queimar, né? Pois agora quem vai ser queimada é você. Ela pegava, ela jogava um líquido naquela missionária e ela jogava o corpo da missionária como se fosse um papel no meio do mar, nas profundezas, e eu vendo tudo aquilo. Quando ela jogava, vinha um enxame de bruxas e comia aquela missionária. Aí ela ia para a terceira e ela diz, missionária, então quer dizer que você nos repreendeu, né? Você quis nos calar, pois agora quem vai te calar somos nós. Ela virava aquela missionária de ponta cabeça e colocava a cabeça dela dentro de um formigueiro. E eu acordei desesperada. Foi quando eu acordei, o Espírito Santo me deu a direção. E ele disse, Ingrid, por meio da Santa Ceia, você teve uma conexão com o mundo espiritual. E dentro deste ministério tem bruxas. E elas já te identificaram. E elas já mandaram um recado para você. Que assim como elas fizeram com as outras missionárias que as identificaram, tentando destruir, elas farão com você. Yang, e eu falo como essa luz que nos ilumina. Aquele ano foi um ano muito desafiador para minha vida.
Foi um ano que eu enfrentei batalhas, perseguições, ataques sobrenaturais. E dentro daquele ministério, eu entendi que era a voz profética, que é como identificado o ministério das mulheres, não é pastor, é missionária. Então, eu vivi uma perseguição. Por quê as bruxas? Porque tá falando do comando de feitiçaria. Tá falando do comando de encantamento. E bruxas existem de fato. E uma pena que as pessoas não acreditem. Sabe por quê? Porque quanto mais elas não acreditarem, mais o mal vai atuar e agir. Mas o Senhor está levantando um povo forte, um povo inteligente, dado no conhecimento e na interpretação, como foi o caso de Daniel. Daniel, ele viveu em uma nação totalmente de ocultismo, aonde tinha não somente obras da carnalidade, que é a Babilônia, mas como tinha todo tipo de perversidade satânica. E Daniel tinha o dom, que tanto que ele se sobressaía entre os magos da Babilônia. Então, Daniel, ele tinha um poder sobrenatural. Então, o significado das bruxas é que no mundo espiritual, o nível de principados e potestades já tinham identificado a unção que eu carregava. Você tá entendendo? Já, yes. Porque eu vou falar uma coisa pra você, tá, Yang? E eu fecho aqui, eu jogo isso no teu peito e tu resolve. A maioria dos grandes líderes da nação brasileira são envolvidos com maçonaria. Quem, Ingrid? Eu não vou falar. Você sabe por quê, Yang? Eu não tô pra perseguir líder, nem igreja e nem instituição. Esse não é o nosso papel. Cristo não destruiu Roma. Cristo não perseguiu os fariseus, os saduceus, os que viviam em seitas. Cristo trouxe o reino dos céus para a terra. Então, se tem pessoas que conheceram, e agora o meu recado é para os profetas da nação brasileira e que estão espalhados por este mundo. Se tem pessoas que conheceram sistemas religiosos e com isso se escandalizaram, é tempo de você se alinhar em Deus e ser uma voz que ecoe vida aonde tem morte. Por quê? Porque essa questão da maçonaria, dos Illuminatis, está atrelado há muito tempo, vem da época de Nimrod, da época da Torre de Babel. Você está entendendo? Está vindo da época de Salomão, Irão. Está entendendo que são os construtores. Só que deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor está levantando uma geração que vai trazer o reino dos céus para a terra. Porque assim como tem grandes líderes envolvidos com seitas pagãs, tem muitos grandes líderes, referências da nação brasileira, envolvido com o reino dos céus, envolvido com o altar do Senhor. Assim como Acabe era envolvido com o paganismo dos filisteus, Josafá era envolvido com as coisas de Yahvé. Ele seguiu o caminho do seu pai Asa. Uau.